Olá galera, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de hoje, tá bom? Nós vamos ver hoje as diferentes paisagens terrestres. Pega seu livro aí na página 40, nós vamos rever alguns tópicos, tá bom? Então vamos lá. As diferentes paisagens terrestres. Você sabe que toda a paisagem terrestre ela é a ação dos agentes internos e externos. O que é agente interno? É lá no subsolo, que nós vamos ver as atividades vulcânicas, os vulcões, não é? Os terremotos. Isso é atividade de agentes internos. E os agentes externos, o que nós temos? Nós temos agentes externos, os meteoritos, as chuvas, granizo, glaciações, isso é agente externo. E ao longo de bilhões de anos, a Terra foi passando por transformações. Muitas transformações. É por isso que nós temos uma diversidade muito grande, de paisagens. A primeira delas aqui é a região equatorial, tá vendo? Aqui nós temos uma floresta mais densa, está mais na linha do Equador, chove bastante nessa região, daí essas florestas na região equatorial. Aqui nós temos outra região, chamada região mediterrânea, a paisagem mediterrânea. Você vê que ela tem uma diferença bem razoável quanto à equatorial, ela é mais escassa a vegetação. Aqui nós temos clima tropical, mais quente, áreas, por exemplo, o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país tropical, um país quente, então você vê a paisagem um pouco diferente. Aqui nós temos regiões temperadas, regiões bastante temperadas, ou seja, essa região aqui é uma região de montanhas, região de não tem tantas florestas como no equatorial e tropical. Aqui é subtropical, região mais ao sul, então nós temos aqui uma vegetação também um quanto densa. Nós vamos encontrar na região subtropical bastantes rios, tá certo? E aqui na página seguinte nós vamos ver as condições climáticas, tá? Climáticas e ambientais. Nós vamos ver como que funciona o clima. Clima e vegetação andam juntos, entendeu? Você vai ver a vegetação, você fala que o clima é quente devido à vegetação. Por exemplo, Cerrado brasileiro, clima quente. Aí você já vai, por exemplo, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, já vê uma região mais temperada, um outro tipo de paisagem, tá certo? Então vamos ver então as condições climáticas, de cada região aqui do nosso globo. Então agora nós vamos falar sobre clima. Clima que esse aqui qual que é? Desértico, tá vendo aqui? É um clima deserto, bastante deserto, tá vendo aí, ó? Olha aqui, esse aqui é provavelmente o deserto do Saara, no continente africano, ou seja, não tem nenhum tipo de vegetação. Aqui nós vamos ver a região polar, Nós temos região polar tanto polo ártico como polo antártico. Aqui é gelo, totalmente gelo, bastante gelo. Aqui tem até um pequeno iceberg aqui também. Então você também não vê, você não vê uma paisagem, você não vê uma vegetação, você só vai ver o quê? Gelo, montanhas de gelo, devido ao clima. Aqui já é uma região semiárida, Semiárida. Nós vamos ver a região semiárida, no Brasil, por exemplo, a região nordeste é considerado semiárido, Então você vai ver plantas mais rasteiras, Não tem tanta vegetação densa. Aqui você observa nesse mapa, aqui nessa fotografia, aqui onde eu estou com a setinha, aqui no cursor, é frio, região bastante fria, Então nós chamamos de regiões fria, neve, aí já a vegetação ela vai se adaptar, com o frio intenso. Aqui, isso na Europa, Aqui nós vamos encontrar bastante esse tipo de clima na Europa. Frio de montanha, Região bastante montanhosa, nós vamos encontrar isso na Islândia, nós vamos encontrar na Groenlândia, algumas regiões da Áustria, Frio de montanha, tá? Aqui também na Cordilheira dos Andes, nós chamamos de frio de montanha, tá certo? Aqui nós temos umas perguntinhas, tá certo? Que você pode responder depois, se você ainda não respondeu, depois você vai tirar uma foto e mandar para mim conferir as tuas respostas, e a gente depois faz a correção, tá bom? Tá certo? Então, ao longo da história, muitos impactos foram sofridos pelo nosso planeta, Hoje não tem tantos impactos, de meteoros, meteoritos, mas ao longo de milhões de anos, a Terra passou por várias transformações, Segundo alguns cientistas, a Terra passou por 5 grandes extinções, Ele eliminou aí a flora, a fauna,
né? Os continentes foram alterados, oceanos, enfim, houve uma transformação ao longo da nossa história, ao longo de milhões e bilhões de anos, né? Atividade geológica bastante intensa. As grandes, aqui tem um textozinho, né? Grandes extinções, né? De alguns episódios, vulcões que entraram em erupção, né, muito mais intenso no passado do que hoje, embora temos alguns vulcões ainda em ação ativos, né? Muitos inativos, mas temos bastante ação de vulcão ativo, que transforma também o ambiente, tá certo? Atualmente é atribuído principalmente ao ser humano a responsabilidade pelas grandes alterações da paisagem. Então nós que estamos mudando muito a paisagem, como não cai mais meteorito, meteoros, né? A ação vulcânica também não é tão grande em grande parte do nosso planeta, mas quem é hoje o grande vulcão? Quem é o grande meteorito? O homem. O ser humano, ele transforma tudo, vai mudando, né? Chegou vários períodos, várias transformações, ele vai querer buscar recursos naturais para sobreviver, né? Aí chegou a Revolução Industrial, enfim, o homem vai interferindo, aí rodovia, vai construir rodovias, vai construir indústrias, vai construir barragens, vai construir cidades, etc. Tudo isso vai alterando o nosso meio ambiente, né? E o homem continua, né, interferindo muito no meio ambiente. Muitas vezes para o bem e outras vezes para tirar proveito, né, do meio ambiente, buscando ali os recursos minerais. Cartografia, tá certo? Cartografia e a apresentação do mundo político, né? Você sabe que a cartografia é a arte de fazer mapas, já vimos bastante isso. Existe uma diferença muito grande de mapas, né? Você lembra que nós estudamos os mapas temáticos, né? Os mapas temáticos, aqueles que estão querendo mostrar uma determinada coisa, um tema, né? O mapa traz um tema. Vamos supor que vai falar sobre população. Você vê aquele mapa só falando sobre população, vai falar sobre rios, então ele vai trazer a quantidade de rios, né? A hidrografia do planeta. Então a cartografia é muito importante para que nós possamos conhecer muitas áreas e muitos lugares, tá certo? Aqui tem outra perguntinha, né, para todos nós. Aqui, né, para você fazer no texto acima, muitos conceitos ligados à geografia foram utilizados. Como você explicaria os termos que estão em negrito, ou seja, mapas temáticos, acabei de falar, né? O povo brasileiro aguardou ansiosamente pela Olimpíada e foi realizada em 2016, né? Estavam presentes, uma grande festa de esporte mundial das nações. Então você vai falar o que é mapa temático, o que é povo, o que é nação, o que é um estado e o que é um território, tá certo? Você vai comentar aqui nessa parte aqui do seu livro, tá certo? Aqui onde eu estou assinalando. É muito fácil, você pode pesquisar na internet, tá bom? Depois a gente vai conferir também. Você vai tirar uma foto e eu vou, né, fazer a correção, ok? Tá bom? Bom, agora outro item é o povo, fronteira e território. Povo, fronteira e território. Povo é pessoas que moram em um território, tá certo? Povo tá aqui, né, que mora em um território, tá certo? Isso é tranquilo você saber disso, que o povo é aquele que habita, que mora em um território, certo? Então nós temos aqui, vamos lá. Você vai pesquisar aí esse povo chamado Inuits. Então você vai procurar na internet, procurar aí onde você acha melhor procurar, né, num livro, etc. Características, localização, costumes e alimentação desse povo aqui, Inuits, tá certo? Aí você faz aqui, não vai escrever um livro, você vai fazer um pequeno resumo. Esse povo aqui, né, Tarahuã Amara, você vai escrever sobre o Ninites, aí você vai escrevendo, né, ó, os Tuaregs, tudo que tá pedindo aqui, ó, não esqueça, hein, ó. Tudo está pedindo aqui, ó, característica, alimentação, língua, desse tipo de povo aqui, tá bom? E vai indo, que tem vários, até os maçais africanos, né, famosos por seus pulos, né, gosta de pular, gosta de dançar, tá aqui, né? Quero que você procure as características dele, localização, costumes e alimentação, tá bom? Quais elementos presentes nas imagens definem esses grupos de povos? Deixa eu tirar daqui, senão você vai copiar, né? Então, isso também fica para a próxima semana, onde eu vou conferir, tá bom? O que você vai fazer? Você vai responder as perguntas, tá? Responder as perguntas e eu depois, você fotografa, tira uma fotozinha, manda para mim, envia, para a gente tirar as tuas dúvidas e fazer a correção, tá bom? Muito bem, então nós sabemos que
Cada povo tem sua característica, a sua maneira de se vestir, a maneira de falar, os instrumentos que ele usa, né? Cada grupo é diferente um do outro no mundo. Você sabe, somos aí milhares e milhares de raças, de características, de tipo de pessoas que